Então, nessa ação penal 501.340559, continuidade do depoimento da senhora Mônica Regina Cunha Moura. Eu primeiro vou passar a palavra aqui às outras defesas. Então, a defesa de Luiz Cornic, tem perguntas? De Pedro Barusco. Sem perguntas. De João Vacari. Sem perguntas. De João Carlos Ferraz. Sem perguntas. De Eduardo Musa. Sem perguntas. João Santana. Sim, excelência. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, doutor. O juiz fez uma pergunta se a receber dessa forma não é trapacear. Eu só queria entender, mas pelo que você disse, todas as campanhas fazem isso e é sabido que todos trabalham desta forma? É uma prática recorrente e absolutamente comum nessa nossa área, e é sabido que todas as campanhas trabalham assim. Uma parte sempre é pago em caixa 2, não só da área do marketing, outras áreas também da campanha. Então isso não cria uma vantagem maior de uma campanha em relação à outra? Não, absolutamente. Em todos os partidos eu estou me referindo, em todas as campanhas que eu conheço. É um mercado, como o mercado de advocacia ou como o mercado de médicos, as pessoas se conhecem, trabalham e conversam. Isso é uma coisa, infelizmente, comum. Esses atrasos, pagar uma campanha 2, 3 anos depois, é comum? É normal, acontece muito atrasos. Esse atraso foi bem longo, inclusive, me deixou com bastante problemas, porque ele durou bastante. Mas assim, eu tive vários outros problemas de atraso. A campanha termina em outubro, sempre no Brasil. Nunca recebemos toda a campanha até o final do período da campanha. Sempre fica uma dívida para o ano seguinte, sempre fica uma dívida para se receber. Essa foi uma das que me deu mais trabalho. E tem calote? Tem, bastante. A senhora já tomou muito calote? Já tomei vários calotes. Grandes, vultuosos. A senhora sabia quem era a empresa Keppel-Fels, que ela era um estaleiro, que ela prestava serviço para a Petrobras? Não, eu não sabia. Eu não sabia quem era. O fato de ela ser uma empresa estrangeira fortaleceu a sua confiança de que não tivesse alguma coisa a ver com algo ilícito no Brasil? Na verdade, eu não pensava nisso de ter algo ilícito ou não ter algo ilícito. Ao saber do Vacari, que era uma grande empresa, uma empresa estrangeira, e que por isso, inclusive, pagaria dessa forma, de uma conta no exterior para uma conta minha no exterior, isso me deixava tranquila de que eu ia receber meu dinheiro e que era um empresário que estava doando com o partido. Eu nunca me passou pela cabeça, eu nunca me preocupei em pensar que o dinheiro vinha de alguma coisa ilícita. Realmente não. Isso não. O senhor juiz falou também do mensalão. Depois do mensalão, não houve um sentimento geral na área de vocês que o Caixa 2 poderia até continuar, mas não envolvendo práticas de corrupção? Sim, houve, claro. A gente sabia que era muito difícil acabar com o Caixa 2. Eu sei de várias pessoas que tentaram, assim como eu tentei, fazer um contrato com tudo por dentro, como a gente chamava. Era sempre impossível. Mas havia essa... Só vou pontuar aqui que eu vou ter que fazer uma indagação sobre isso ao final, porque é uma interpretação peculiar do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Sim, senhor. Mas pode prosseguir. Vocês tiveram alguma vez contrato com o poder público? Não, nunca. Nós fazemos... Nosso trabalho sempre foi nesses 16, sei lá quantos anos, 14 anos de vida da Polis, sempre fazemos campanhas políticas. Nunca tivemos contrato com o governo, prefeitura, com ninguém. É uma prática, é uma determinação do João. A maior parte dos... A senhora se referiu aos pagamentos feitos pelo senhor Tzvi, e existem outros pagamentos que são objeto de uma outra ação penal, que a senhora disse que vai falar depois. Agora, outros valores, ou o grosso dos valores movimentados nesta conta, são de fato de campanha estrangeira? Sim. Grande parte dos valores movimentados nessa conta são de campanhas que nós fizemos, como eu disse aqui, fizemos campanha em 6 países, fora o Brasil, com a conta certa, e a grande parte é referente a campanhas que a gente fez no exterior. A senhora tinha uma outra conta também na Suíça em nome só da senhora? Sim, eu inclusive declarei isso no meu depoimento, declarei espontaneamente, não era do conhecimento da Polícia Federal, eu declarei isso.
eu abri uma conta para mim. Como eu disse, essa conta não pertencia a mim, a Shell Bio, apesar de movimentá-la. Eu abri uma conta em 2012, se eu não me engano, que eu nunca movimentei absolutamente nada, nunca recebi dinheiro de absolutamente nada, a não ser a minha participação dessas campanhas que a gente fazia no exterior, a minha participação na empresa. Isso não, eu só tenho 4 ou 5 depósitos, transferências vindas da Shell Bio para essa conta. Nunca saiu nada dela, nunca entrou nada de nenhuma outra. E era nela, a senhora recebia a sua parte na sociedade? A minha participação na sociedade. Você sabe se hoje essa conta se encontra declarada? Essa conta está declarada. Essa conta está declarada. Isso aqui não foi perguntado. Quando a senhora, num dos bilhetes que foi mencionado pelo senhor juiz, a senhora fala... tem um bilhete em que a senhora fala que por motivos óbvios estava escondendo o nome que estava num contrato que servia de exemplo. Por que a senhora usa essa expressão por motivos óbvios? Eu estava usando um contrato que eu tinha... Utilizando um contrato de um outro cliente, que é isso que nós falaremos na outra denúncia, na outro processo. Eu não queria expor esse cliente por motivos óbvios, eu não queria expor, por isso eu risquei. E, enfim, é por isso que eu coloquei por motivos óbvios, eu lhe mando o contrato e risquei o nome do cliente do outro contrato. Eu estava usando só o modelo, para que ele usasse, eu não estava usando. Como ele me exigia um contrato, estava para que ele usasse aquele modelo. E por isso também eu me refiro depois, só aproveitando, porque até é motivo tá na denúncia, que eu coloco também, por razões de segurança, eu não mando por e-mail ou algo assim, não me lembro bem como está no e-mail. Óbvio, eu estava tratando de caixa 2, numa conta não declarada no exterior. Então é óbvio que eu não podia, razões de segurança, porque eu não podia sair por aí mandando e-mails e falando e não por qualquer outro motivo, e sim porque eu estava tratando de um recebimento de caixa 2, uma conta no exterior. Então, esse era o... As outras empresas estrangeiras, quantas outras empresas a senhora tem no exterior? A senhora junto com o seu João? Nós temos, fora a Polis Brasil, nós temos 5 empresas no exterior. Argentina? Não, perdão, 4. E essas empresas todas são declaradas todas declaradas, Federal? Todas ativas, todas têm contas e contas declaradas no Brasil desde sempre. Além disso, a senhora mantém patrimônio, a senhora tem um imóvel nos Estados Unidos? Eu tenho um imóvel nos Estados Unidos, comprado em nome de uma dessas empresas, declarada, ativa, trabalhando, e esse imóvel foi declarado desde o primeiro momento como patrimônio ativo dessa empresa, declarado no Brasil, sempre, como patrimônio ativo dessa empresa. Essa conta, de certa forma, sempre causou um desconforto a vocês? Sempre foi um problema, sempre foi uma coisa a resolver, sempre foi uma pendência em nossa vida que tinha que ser resolvida. E a gente contava que, com uma anistia, a gente resolveria esse problema, que, aliás, seria agora que a gente estaria resolvendo isso, declarando, pagando todos os nossos impostos. Enfim, infelizmente aconteceu o que aconteceu, todos sabem, nós não podemos fazer isso. Tá certo, silêncio. Então eu passo a palavra agora à defesa da própria acusada. Tem indagações? Perfeito, sim. Só para ficar claro, senhora Mônica, com relação aos fatos dessa denúncia, fora o Vacari, você tinha contato com outra pessoa que intermediava esse tipo de pagamento? Não. Só o Vacari. Tá. Você tinha contato com algum funcionário público? Não, nunca. Perfeito. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ótimo. Da própria denúncia, eu vou nominar aqui, se você conhece. Você conhece Pedro Barusco, Renato Duque, João Ferraz ou Eduardo Musa? Nenhum deles. Aliás, conheci aqui ouvi falar deles aqui nesse processo. Perfeito. Para ficar claro também, foi mencionado pelo juiz a questão de valores vultuosos. Se puder explicar sucintamente como que era a questão da campanha, esses valores eram todos para vocês, se vocês utilizavam, qual que era o percentual de lucro de vocês? Esses valores são, como eu estava dizendo, são realmente altos sempre, não só com a gente, com outros marqueteiros, outras pessoas que trabalham nessa área. Uma campanha política é uma coisa cara, eu estou me referindo sempre ao marketing político, que é a área que eu trabalho. A gente
tem nada a ver com as outras partes da campanha, que são comícios, a parte política, a gente nunca se mete nisso. A nossa área técnica é fazer propaganda, nós somos publicitários, então há essa área que se refere aos programas de televisão, os programas de rádio, todos os jingles, toda a parte de criação da parte gráfica, enfim, tudo que se refere à comunicação. Quando fazemos um contrato desse, cobramos um valor fechado do partido, negociamos um valor fechado, e dentro desse valor fechado eu administramos esse valor para fazer tudo que se refere. Portanto, todas as contratações, normalmente de profissionais muito caros do mercado, para se fazer um trabalho bem feito em qualquer área, se contrata gente, se paga caro por isso, os equipamentos são caros, enfim, é um trabalho grandioso, não é barato produzir televisão no Brasil, todo mundo sabe disso. E é feito por segundo, cada segundo produzido é um valor altíssimo. A gente tira profissionais caríssimos do mercado de São Paulo para levar para lugares. Ótimo. Enfim, Ótimo. é algo que realmente é. Nós temos uma margem de lucro, doutor, de mais ou menos entre 10% e 20%, se muito bem administrada numa campanha política. Certo. Então, essa parte de você administrar, você poderia dizer então que é um contrato de risco? Sim, você pode porque levar pode ser mais caro do que... Sim, porque eu cobro um valor, e dentro desse valor eu tenho que trabalhar com aquilo. Para ter o meu lucro, eu tenho que fazer com que a campanha seja muito bem feita, seja uma campanha vitoriosa. O João Santana é muito exigente e eu tenho que administrar isso. Se isso escorrega, se gasto mais do que foi imaginado no início, o prejuízo é meu, não é do partido, não é de ninguém. Perfeito. Com relação à movimentação da conta Shell Bill, que foi perguntada tanto pelo juiz como pelo Dr. Fábio, os valores que eles continham, você e o João, vocês viviam desses valores? Não. Vocês tinham despesas pessoais pagas por eles? Dessa conta do estrangeiro? Isso. Absolutamente. Nossa vida não depende disso. Nós temos... Nossa vida, sempre trabalhamos no Brasil, recebendo no Brasil, e nossa vida é toda paga por aí. Essa conta, na verdade, doutor, a gente tinha como uma... Sempre brincou e falava que era como uma aposentadoria que queríamos regularizá-la, inclusive para poder utilizar esse dinheiro. E a gente utilizava algumas coisas, né? Perfeito. Para gastar em algumas coisas que tinha que ser por aí, mas não eram. Não é daí que nós vivíamos, não é isso. Tá. Não é esse o nosso. Com relação à empresa do SVI, tá? Só uma pergunta, você já falou bastante sobre ela. Mas em algum momento foi dito pelo senhor Vaccari que era uma empresa que podia contribuir? Sim, isso foi. Ele disse para mim quando me disse, olha, você vai procurar um empresário, é uma empresa que pode contribuir para a campanha, que não está... Tem empresas que não podem contribuir. Eles podem contribuir, é um empresário, é um grande empresário, um homem honesto. Perfeito. Como eu disse, ele falou bem do seu Zivi, que era uma pessoa muito... E que ia contribuir pagando essa dívida. Uma última questão, você mencionou no começo, se você voltasse no tempo, né, com relação a isso. Isso quer dizer que você se arrependeu de alguma forma de ter recebido? Sim, me arrependi bastante de ter feito dessa forma. Tudo que eu estou passando há 5 meses, longe da minha família, presa, enfim. Perfeito. Todas as coisas que eu estou passando, meus filhos, minha família, tudo. Claro que me arrependi, óbvio. Me arrependi bastante. Silêncio. Certo. Satisfeito. Será que você tem mais água? Não, acabou. Se você puder me dar uma aguinha. Tem umas perguntas adicionais do juiz. Não, tudo bem. Tá? Tranquilo. Umas questões adicionais do juízo, muito rapidamente. Essa dívida de campanha com o senhor, que a senhora recebeu do senhor Zui, quanto que foi o valor acertado que ele pagaria? A dívida que ficou, excelência, era de 10 milhões de reais. Tá. Portanto, ele pagaria, na época, 5 milhões de dólares. Na época, o valor estava em R$2. E ele chegou a pagar 4 milhões e meio, como nós sabemos. Depois, ele não pagou a última parcela nunca. Só vinha saber depois de tudo o que estava acontecendo. E, enfim, ele pagou 9 milhões de reais dos 10. Tá, mas ele não pagou a última parcela. E qual que foi a justificativa? Não houve justificativa, eu não falei mais com ele. A senhora não foi cobrar? Não fui cobrar. Essa última parcela eu não fui cobrar. Por que a senhora não foi cobrar? Porque quando aconteceu isso, foi a última parcela que ele pagou, se eu não me engano, foi em final de 2014. A gente tem aí, não me lembro, Isso. minha cabeça não está muito bem, mas, se não me engano, no final de 2014. Não, desculpa. De 2014. Nessa época, eu já estava fazendo a campanha da presidente Dilma. Tinha acabado de fazer uma campanha no Panamá, presidencial, e estava fazendo a campanha da presidente Dilma. Nesse momento, eu estava, primeiro, envolvidíssima na campanha, não tinha nem como pensar em cobrar. Ele pagou, se eu não me engano, em setembro, a última, e eu fiquei esperando para ter um tempo de resolver isso e procurá-lo. Não podia resolver isso, como ele disse,
de uma forma Eu tenho, e-mail na e verdade, tal. o último pagamento aqui em novembro. 4 Novembro, de novembro. então, foi o final da campanha da presidente Dilma, exatamente no finalzinho de uma campanha atribulada. Logo depois, Excelência, eu li no jornal sobre ele. A busca e apreensão, se eu não me engano, na casa dele, tipo, um mês, nesse período aí, logo depois disso. Foi quando eu soube que o seu Zivi tinha alguma coisa a ver com aquela história toda que já estava acontecendo, não tinha nem ideia do que era aquilo, de Petrolão, de Lava Jato, que foi no ano de 2014 que aconteceu. E esse pagamento Eu estava na no final campanha. de 2014 já não tinha... Você tinha essa operação, Lava Jato, Mas eu não com vários aí ruídos sobre propinas na Petrobras, não lhe Mas incomodava, não lhe... Nem me passava a cabeça que ele tivesse alguma coisa. Eu não sabia dele, nada sobre ele, entendeu? Na verdade, eram automáticos. Os depósitos iam entrando e eu não falei mais com ele, não tive mais contato com ele. E ia entrando. Não eram nem tão exatos assim, mas aconteciam. E eu só fui ouvir falar no Sr. Zivi em novembro, se eu não me engano, quando eu li no jornal que ele tinha sofrido brusca apreensão, ou vi na televisão, não sei. Em novembro, mais ou menos, ou dezembro, não me lembro bem. Mas foi logo depois que teve o último pagamento, entendeu? Esse último pagamento. E aí eu não entrei mais em contato com ele. Mas até então o Sr. Zivi nunca tinha sido mencionado na Lava Jato. Então, isso se refere a outro processo, aí fica à vontade ou não para responder, mas é uma questão relevante ao juízo, porque no outro processo há uma referência que a senhora, segundo a acusação, teria recebido valores ainda até em 2015 em reais aqui no Brasil do Grupo Odebrecht. Enfim, a questão aqui é como esses casos são conexos, envolve a questão do dolo da senhora, né? Se aquela acusação for procedente, a senhora recebeu esses valores mesmo depois, já em 2015? Excelência, eu prefiro falar sobre isso no outro processo. Como eu disse, eu repito, eu estou disposta a falar, a colaborar com a Justiça, inclusive mediante o acordo com a Justiça, e eu pretendo falar tudo sobre isso, não quero me furtar de falar nada da minha informação, mas eu preferia que fosse no outro processo. Foi dito publicamente, porque o senhor João Vacari não nada falou nesses processos todos, mas foi mencionado que ele não teria relação com as campanhas presenciais, e sim com doações para o Partido dos Trabalhadores em geral. Essa dívida era da campanha presidencial de 2010? Ele era o tesoureiro oficial da campanha da presidente Dilma em 2010. Ele foi o tesoureiro. Ele não foi em 2014, mas ele foi em 2010. Certo. E essa menção que a senhora fez diante da pergunta do advogado, do senhor João Santana, a respeito... Eu não entendi essa interpretação do julgado do Supremo no mensalão. De que forma que a senhora entendeu? Se é que é isso que a senhora respondeu, a senhora entendeu que não havia problemas em Caixa 2? Não, desculpa, eu não entendi. Eu respondi isso, que eu não entendi. Desculpa, eu não entendi a pergunta, Excelência, de verdade. Não, a pergunta que eu fiz, Excelência... Eu não respondi isso. Não, a pergunta que eu fiz é se, depois do julgamento do mensalão, havia um sentimento geral de que no partido pudesse até haver Caixa 2, mas não pago com dinheiro de corrupção. E ela respondeu que sim, que não se acreditava que depois do julgamento ainda fossem cometer crime de corrupção. Caixa 2, sim, nunca deixou de haver Caixa 2. Sim, então não no sentido que a senhora entendeu que isso não teria, que não teria estimado, não. então. Não, exatamente. Sim. Mas a senhora disse coisa totalmente diferente no seu inquérito, né? Naquela declaração. Infelizmente, doutor. Indagada se ela, João Santana, receberam recursos não contabilizados, diz que não, principalmente por motivos óbvios, quais sejam investigações e condenações do caso mensalão. Porque eu neguei que o dinheiro fosse o que realmente é da dívida de campanha, e infelizmente, eu disse isso. A senhora gostaria de declarar alguma coisa ao final do seu depoimento? Eu gostaria, eu vou tentar. Eu só gostaria de dizer que, na verdade, com todo respeito, a denúncia do Ministério Público em relação a gente é injusta. De verdade, nós nunca soube de mensalão, de propina da Petrobras, do que acontecia na Petrobras. Nós somos publicitários, trabalhamos com campanha política, fazemos campanha, trabalhamos no Brasil e fora do Brasil nisso. Nunca recebi propina, recebi sempre pelo meu trabalho. Repito, como disse aqui, nunca me disseram a me pagar
que aquele dinheiro vinha de uma origem ilícita, que vinha da Petrobras. Eu estava sendo remunerada pelo meu trabalho. Era isso que eu sabia. Eu não sou agente público, não sou política, não sou empreiteira, não tenho nada a ver com a empresa como a Petrobras. Eu sempre trabalhei para partidos políticos, fazendo campanha, e sempre ganhei pelo meu trabalho. Infelizmente, não posso dizer, sou totalmente inocente? Não sou. Eu recebi de uma forma ilícita. Eu aceitei um jogo que, infelizmente, impera na minha atividade, que eu podia ter dito não, que eu podia ter falado, eu não vou fazer isso. Se quiser me fazer a campanha, faça, eu não faço. Mas eu aceitei. Esse é meu grande erro. Tenho que pagar por ele? Tenho que pagar por ele. Não estou querendo dizer aqui que eu sou uma pessoa totalmente inocente, que estou sendo injustamente acusada. Não estou. Eu estou sendo injustamente acusada de corrupção. Eu nunca recebi propina em toda a minha vida. Eu não sabia dessa história. Portanto, o que eu quero dizer aqui, me arrependo do que fiz, não aceitaria jamais fazer de outra forma, depois de passar pelo que eu estou passando, de passar pelo que a minha família está passando, correndo o risco, inclusive, de ficar presa, de não ver o nascimento do meu neto, de passar por coisas absurdas que a gente está passando agora. Óbvio que eu não faria de novo. Mas, enfim, não Uma consigo pergunta mais mais genérica para a senhora. Quando a senhora recebeu esses valores por fora, ou esses publicitários, a senhora disse que todos praticam isso, que todos recebem, a senhora não entende que a senhora e essas pessoas estão assumindo o risco de receber dinheiro sujo? Excelência, como eu lhe disse, nunca passou por minha cabeça o risco de receber dinheiro sujo. Nunca passou por minha cabeça. Sempre me passou e sempre tive muita preocupação com o risco de estar recebendo um dinheiro ilicitamente, de estar cometendo uma fraude, quer dizer, de estar cometendo, eu estou recebendo dinheiro sem que eu contabilize, sem que eu pague impostos. Isso sim sempre me passou pela cabeça. Esse risco eu sempre tive. Sem que o partido registre também? Sem que o partido registre, mas aí essa preocupação era do partido. Eles tinham que, eu nunca me envolvi com o partido. Nós nunca tivemos um envolvimento exatamente com o partido. Nosso envolvimento sempre foi com o candidato. Era muito o trabalho, o dia a dia, a gravação, a discussão sobre as coisas do programa. Nunca nos envolvemos com problemas do partido ou com o partido. Nunca. Tanto em campanhas como programas semestrais, que a gente às vezes fazia para o partido também. Então eu nunca me preocupei que o dinheiro pudesse vir de um dinheiro sujo. De verdade. Minha preocupação sempre foi que eu estava recebendo um dinheiro em Caixa 2 e que isso podia me trazer problemas. Tá bom, senhora Mônica. Então, declaro encerrado aqui o depoimento da senhora Mônica Regina Cunha Moura.